Oi, gente! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, a mais um vídeo. Tá sendo um desafio para mim conseguir gravar esses vídeos, mas eu tô falando que ao mesmo tempo que tá sendo um desafio, tá sendo tão leve quando eu consigo assim me organizar, quando eu consigo, enfim, organizar meu schedule em relação a bebê, né? A Mariana tá aí com 2 meses, então ela tá dormindo agora. A Agatha, hoje eu já saí com a Agatha, já passei, já fiz a... E eu tô aqui agora para poder gravar esse vídeo. E muita gente, né, pergunta, Larissa, e as lives, quando vai voltar? Eu tenho entendido, eu tenho vivido literalmente Eclesiastes 3, gente, em muitas áreas, muitas áreas. Só que assim, eu nem posso começar a falar daquilo que eu tenho vivido em relação a Eclesiastes 3, porque daria um outro vídeo, e não é esse tema desse vídeo de agora. Mas eu tenho entendido, eu tenho compreendido que existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas o tempo de voltar para as lives, não vou falar sempre, não vou falar toda semana, mas para sair uma live, tá para sair, eu já estou me organizando em relação aos schedules da Mariana, os horários dela acordar. Então, quem gosta da madrugada, provavelmente eu vou estar fazendo bem cedinho. E há uma diferença também no ao vivo, né, gente? O ao vivo flui de uma maneira assim muito natural. Não que os meus vídeos que eu faço aqui, ou as gravações dos devocionais que eu sempre libero para vocês, não tem, porque tudo que eu faço gravado, tanto nos devocionais, é muito fluido em Deus, fluido no Espírito, sabe? E há um fluir assim, há uma liberação dos céus. Porém, no ao vivo é diferente, porque vocês estão conectados comigo ao mesmo tempo. Então, às vezes, o Senhor vai entregar revelações e visões, ele vai liberar algo, vai quebrar alguma cadeia. Enfim, vai acontecer da forma como ele quer. Mas vamos então para o vídeo de hoje. É algo que eu observei nos meus 3 últimos eventos, que era praticamente assim para eu celebrar, para eu vibrar. Eu vi que Satanás, ele colocava alguma situação para poder me tirar a celebração. Porém, o meu espírito já havia me avisado sobre situações que poderiam acontecer para tirar o foco da celebração. Então, isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje, para que vocês não deixem com que o inimigo lance sementes ou lance pedras no seu caminho para poder tirar a sua celebração. Porque hoje nós estamos vivendo uma era onde ou muito se olha para o passado ou muito se foca no futuro, mas dificilmente a gente consegue viver e desfrutar o nosso momento presente. E eu falo que nessa minha jornada aqui dos Estados Unidos, foi muito difícil, né, no caso para mim, nos meus, vamos colocar, 3 primeiros anos, eu consegui vivenciar o meu momento presente. Eu, de fato, no tempo que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, era algo que eu sempre fazia, de sempre olhar para o Brasil, de sempre olhar para trás, de sempre olhar para a vida das pessoas. E para quem não conhece, no primeiro vídeo que eu falei sobre por que que eu fiquei um ano sem Instagram, um dos motivos foi esse. Porque eu estava aqui nos Estados Unidos, mas eu me concentrava na minha vida no Brasil. E se a gente não vigia, isso acontece com a gente em várias áreas. Você muda de trabalho, Deus falou com você que é para você estar num novo trabalho, mas você foca no seu trabalho anterior, você foca talvez no seu colega de trabalho que você sente saudade, ou você foca no seu ex-patrão que talvez era gente boa com você, sabe? A gente tem essa natureza, a gente tende a ter essa natureza. Então, e durante esse tempo, né, que eu consegui ficar sem a rede social, eu consegui entender que eu precisava desfrutar do meu momento presente. Gente, eu vou falar que foi um dos melhores anos em relação ao desfrute. Eu estava plantando muita coisa na minha vida, eu tinha muita coisa ainda para realizar, mas eu consegui de fato celebrar os momentos com a minha filha, que foi no ano de 2020. Na época ela estava aí com 2 aninhos. Eu consegui fazer com que áreas da minha vida começassem a florescer e eu consegui observar essa estação de florescer. E as estações ainda que estavam no inverno, em áreas da minha vida que ainda estavam no inverno, o que que aconteceu? Eu consegui plantar. Mas, volta e meia, eu me deparo ou olhando para o passado ou eu focando muito no futuro.
Por exemplo, eu tô aqui com vocês no meu canal. Eu não tenho muitas pessoas, mas eu celebro. Eu não fico focando se lá na frente vai acontecer de ter muitas pessoas, né? Eu não sei qual é a vontade de Deus das mensagens que eu faço chegar para tais pessoas, para não sei quantas pessoas, não sei, mas eu procuro celebrar uma, 10, 20, 40, 100 visualizações que eu tenho, eu procuro celebrar. Mas nunca foi sempre assim. Tinha época que eu estava no meu momento presente insatisfeita, mas eu estava focando lá na frente. Foi até onde o Senhor foi e falou comigo do valor de uma alma. O Senhor falou fortemente comigo, Larissa, você não tem ideia de quanto que é valorosa uma alma. Uma alma, Larissa, você não tem ideia de quanto vale. Se você tiver ideia, pelo menos um pouquinho, de quão valorosa é uma alma, você vai celebrar por uma que mandou uma mensagem testemunhando para você. E aí, gente, aquilo entrou como ata dentro de mim. E eu comecei a celebrar e curtir o meu momento presente hoje no meu canal, onde eu consigo responder os comentários de vocês, eu consigo interagir, eu consigo ter essa atenção maior. Não sei se amanhã vai continuar assim, mas hoje, eu, Larissa, eu agradeço a Deus por cada um de vocês que está aqui. Inclusive, coloca nos comentários, né, se esse vídeo está edificando você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa o seu like e aproveita também e compartilha esse vídeo para mais pessoas. A questão da celebração, como eu estava, né, já falando aqui no início do vídeo, é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Porque o inimigo, ele sempre, gente, não é de vez em quando, ele sempre vai querer nos tirar a celebração. Eu vou contar aqui para vocês um caso recente, é um testemunho de que como Deus me presenteou e como o inimigo ficou furioso para eu ficar totalmente desfocada desse presente dado por Deus. Eu decidi, né, eu, Larissa, decidi, depois que eu tive a Mariana, eu decidi não voltar a trabalhar. Eu trabalhei até 39 semanas, né, no tempo que eu cheguei aqui na Flórida. Depois eu conto, né, em outro vídeo, o meu testemunho da vinda aqui para a Flórida com mais detalhe para vocês, como que Deus preparou tudo, pessoas, igreja, tudo. Não foi fácil, mas eu vi a mão do Senhor. Então, eu trabalhei até 39 semanas, né? Trabalhei na limpeza. E quando eu decidi, quando a Mariana, né, estava para nascer, eu decidi fielmente que eu não iria voltar a trabalhar. Por quê? Porque eu tenho a Agatha, de 5 anos, que é uma idade que eu preciso, assim, estar presente, assim, na vida dela, no que ela vê no celular, quais são as curiosidades que ela começa a ter, estudo bíblico que eu estou aplicando para ela, eu estou também alfabetizando ela, né, na leitura e na escrita no português, para ela também ser alfabetizada na língua portuguesa, ela já fala o português muito bem, mas ela já está conseguindo agora ler e agora também começar a aprender a escrever também no português. Enfim, e também agora com a Mariana, né? É muito pequenininha e requer também a minha atenção. E eu falei muito sério com o Senhor. Nos meus períodos onde eu estava orando, e falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu entendi que o Senhor me quer nesse momento para poder, né, ficar no meu lar, para poder as filhas, né, cuidar da casa. Financeiramente, não seria confortável financeiramente se eu parar de trabalhar, porque eu financeiramente estava ajudando meu esposo. Porém, eu creio que eu dando esse passo de fé, as demais coisas, elas vão ser acrescentadas na minha vida. E aí, eu lembro que nesse período eu até mandei um áudio lá para o grupo Frutificando em Deus, que foi sobre a viúva, né? Que o profeta Elias chegou da casa da viúva e ela já estava praticamente esperando a morte, porque só havia um pouquinho de farinha para ela poder fazer mais um pão, ela comer, e ela falou: estou aqui para esperar a morte, porque havia uma seca muito grande naquele tempo lá em Israel. E porque o profeta Elias havia falado que ia ficar, né, sem chover durante um tempo, se eu não me engano, foram 3 anos, não lembro agora a data, vocês me desculpam, mas eu não lembro, mas eu acredito que deve ter sido um período de 3 anos sem chuva. E havia seca, havia fome já naquele período, naquele local. Mas o profeta Elias, ele chegou e ele profetizou sobre aquela, né, aquela viúva, que se ela fizesse um ato de fé, de dar primeiro para o profeta,
o pão e depois ela e o filho dela comerem, não iria faltar nada na casa dela até que viesse voltar a chover em Israel. E aquele até que eu entendi que durante um tempo onde não há chuva, onde talvez você não veja tanta abundância, não vai faltar a provisão de Deus, não vai faltar o cuidado de Deus. Então, até, Larissa, que as coisas financeiras elas não estejam da forma como você sonha, você almeja, não vai faltar nada para tua casa. E isso eu profetizei das mulheres lá no grupo, eu senti muito no meu espírito ativado. Quando a gente toma certas decisões na nossa vida, diz, né, a nossa avó, não se pode ter tudo nessa vida. E com isso, eu poderia escolher ou voltar a trabalhar e ter minha unha feita, ter meu cabelo feito, meus cílios, eu vontade de fazer aquela massagem, drenagem, porque meu corpo ainda está bem inchado por conta de ter bebê. Enfim, as minhas vontades, eu tenho também, né, os meus desejos. Só que eu falei, Senhor, eu vou abrir mão de toda essa vaidade, de tudo isso, e eu vou cuidar das minhas filhas. Eu vou fazer minha unha, eu dou um jeito no meu cabelo, as coisas vão acontecer, mas a minha prioridade é o meu ministério. E se der um mês sobrar e der para eu fazer um mimo ou outro, amém. Mas o meu desejo agora, a minha prioridade é cuidar das minhas filhas, cuidar da minha casa e abrir mão um pouquinho dos meus desejos também de mulher. E eu lembro que eu tomei essa decisão. E logo depois, gente, que eu tomei essa decisão, uma mulher lá da igreja, né, chamada Talita, Deus colocou um ministério nas mãos delas, que é cuidar de outras mulheres. Eu acho isso muito lindo. E Deus também colocou um projeto no coração dela. O projeto dela ainda não tem nome, mas é algo que Deus colocou no coração dela. Vou apresentar mães que tiveram, né, filhos na Flórida, né, na região do sul da Flórida. E quem Deus colocar no coração dela, ela vai até a casa dessa mãe e ela dá um dia de princesa. Ela faz o cabelo, enfim, ela faz tudo assim. E vai até a casa da pessoa sem cobrar absolutamente nada. Ela estará ofertando o dia dela, o trabalho dela com todo o amor. E qual foi a primeira pessoa que Deus colocou para ela começar esse projeto? Foi eu. E na hora, quando ela me ligou para me contar, né, sobre tudo isso, Deus foi e falou: Eu não fico devendo nada para ninguém. Eu sou um Deus que eu cuido. Eu sou um Deus que zelo. Eu sou um Deus de detalhes. E por mais que talvez existem pessoas que falam, ai, gente, pelo amor de Deus, né? Tanta coisa acontecendo no mundo, Deus vai ficar preocupado, em cuidar disso, cuidar daquilo. Eu posso te falar uma coisa? De todo o coração, por coisas, por falta do ânimo, por falta de detalhes, por falta de alguns cuidados na vida de muitas pessoas, a depressão começa a bater na porta. A baixa estima começa a bater na porta. O desânimo começa a bater na porta. Então, muitas vezes, as pessoas, por falta de não se relacionar com Deus, elas esquecem que o nosso Deus, ele não é um Deus de apenas nos dar a sobrevivência. Porque, né, muita coisa acontece sim no mundo e por isso que Deus desperta para a gente poder ajudar na vida de outras pessoas. Mas nosso Deus não é um Deus que só quer que a gente sobreviva. Acorde, mate o nosso leão e chegue em casa igual um robô. Não, o nosso Deus é um Deus de novidades, o nosso Deus é um Deus de relacionamento e o nosso Deus ele é um Deus que quer que a gente viva. E quando nós obedecemos, quando nós abrimos mão de algo em obediência ao Senhor, Ele sempre vai nos honrar. Ele sempre vai nos honrar. Então, se a gente for olhar aí os detalhes de como Deus cuidou, né, da construção do tabernáculo, da construção do templo dele, como tinha detalhes, como tinha pedrinhas, como tinha os detalhes dos ouros, dos bronzes, da prata. Esse é o nosso Deus. Então, eu quero que você hoje pare de achar que Deus, ele é um Deus apenas de sobrevivência, que ele só quer te dar a sobrevivência. Não. Deus é um Deus que ele se preocupa com você, que ele quer cuidar de você e que ele se importa com os desejos mais pequenos do teu coração. Gente, se for para eu, né, digitar aqui testemunhos de pessoas que falaram, Larissa, Deus falou como que seria a casa que eu iria comprar para a obra dele.
eu queria uma sala grande para atender pessoas para oração, eu queria uma varanda para durante o domingo nós termos comunhão com os irmãos, e o Senhor assim fez. Gente, Deus é um Deus de detalhe. Abra o teu coração. Não coloque Deus na tua caixinha. Amém? Enfim, voltando. Agora esse dia ela veio, eu gravei o vídeo com tudo, né? Como que foi a vinda dela, como que meu cabelo tava, como que ela fez com excelência e com amor, porque esse foi o dom que Deus deu para ela. E ela ofertou isso para minha vida. E eu lembro, e aí eu vi, assim, eu lembro que, né, eu evitava olhar para o espelho, porque o perpétuo, enfim, mexe muito com a gente, e eu lembro que eu olhei assim, e eu vi, assim, o cuidado de Deus. Mas, durante o dia, quando ela estava para vir, havia sumido um negócio aqui em casa, e eu não conseguia achar a gente por nada. E aí eu já lembrei que meu marido ia chegar, ia precisar desse negócio, ele ia se estressar. E aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. Ela me deu esse presente, ela tá vindo aqui em casa e eu aqui preocupada procurando isso. Isso começou a tirar a minha paz. A minha vontade era de ligar para ela e cancelar e marcar para um outro dia ou então cancelar, gente. De tão chateada que eu fiquei. E na hora, o Espírito Santo de Deus falou comigo: não deixe que Satanás tire a sua celebração. Todas as vezes que algo acontece para a gente desfrutar no nosso momento presente, a maioria das vezes o inimigo vai tentar tirar a nossa celebração. Ele vai implantar alguma coisa para que você desfoque no seu momento presente e você se desgaste. Um momento que era para eu receber, para eu ficar, né, na plenitude, né, de ser cuidada, eu estava começando a ficar preocupada, pensando porque meu esposo ia chegar estressado, porque aquilo não estava, né, na sala, porque aquilo havia sumido. E na hora eu deixei e escutei a voz do Espírito Santo de Deus e eu declarei em voz alta: Satanás, quem me deu esse presente foi o Senhor, e você não vai me tirar a celebração. E, gente, por diversas vezes, o inimigo tenta tirar a nossa celebração, porque a gente está vivendo hoje num mundo, como eu disse aqui no início do vídeo, onde muito se olha para o futuro ou olha para o passado, mas pouco se vive no presente. E um dos motivos que a gente tem ansiedade, depressão, crises, né, emocionais, onde afeta a nossa mente, é por falta de conseguir viver em plenitude o nosso momento presente. E o inimigo, ele é desculpa, e o inimigo, ele é estrategista em fazer isso. Então, eu quero aqui, né, ler um versículo para vocês que se encontra lá em Lucas, no capítulo 15. Eu vou ler do 8 ao 10, que é a parábola da dracma perdida. Né? Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter escutado sobre essa parábola ou lido, né? Olha o que a parábola aqui vai falar. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas, vizinhas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vou ler só até aqui, versículo 9. O que ela está falando aqui? Que depois dela ter o trabalho árduo dela, de ter encontrado a dracma que havia perdido, lembrando que ela tinha 10, ela perdeu uma. Ela poderia nem se preocupar com esse detalhe de querer achar as outras, mas ela se preocupou. De querer achar que aquela perdeu, mas ela se preocupou. Ela não só se preocupou, como ela correu atrás daquilo que havia perdido. E quando ela conseguiu encontrar, o que ela fez? Ela reuniu as amigas e as vizinhas para poder celebrar junto com ela aquilo que havia perdido. E para finalizar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. O que você perdeu? O que você perdeu? Que você falou assim: ah, não vai fazer falta, mas agora você está percebendo que está fazendo. E com isso, você não consegue se alegrar nem celebrar mais. Deus
Ele é um Deus de detalhes, foi o que eu falei. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente consegue ver o detalhe dele, o detalhe de revelação do Senhor. E eu falo, gente, isso, eu não estou no meu melhor momento de relacionamento com Deus, não. Há um tempo o Senhor está em silêncio comigo em algumas áreas, mas eu continuo falando, Senhor, tu és o mesmo. Que estava comigo no passado, que vai estar comigo no presente e estará comigo no futuro. E eu tenho buscado, mesmo eu não conseguindo sentir da mesma forma, mesmo algumas coisas acontecendo, eu tenho buscado. E hoje eu te pergunto, o que tem impedido de você se alegrar, celebrar com as pessoas? O que tem impedido? O que você perdeu? Deus manda falar contigo no final desse vídeo. Volte a procurar, porque aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, terá a porta aberta. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha falado com vocês. Por favor, não deixe o inimigo tirar a celebração de vocês. Não deixe, porque é muito importante que você tenha para poder dar. Eu só consigo dar para as minhas filhas se eu tiver também. Não que eu pense em mim em primeiro lugar, não. Mas eu tento desfrutar o momento presente em mim para poder conseguir lá na frente também entregar para elas. Então, que esse vídeo tenha falado com vocês. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Coloque aqui nos comentários que eu amo a nossa troca, a nossa interação. Um beijo e até o próximo vídeo.